Paz do Senhor, irmãos. Na primeira parte da lição, nós encerramos falando sobre a eleição divina e os três aspectos em que essa eleição divina ocorre. Falamos do primeiro aspecto, que é em quem nós fomos escolhidos, que é uma escolha cristocêntrica. Segundo aspecto, em que tempo se deu esta escolha, e a palavra vai dizer que o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto da eleição que nós tratamos era qual a finalidade da eleição. E a finalidade é para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então essa eleição ocorre para quem está ligado a Cristo. Os irmãos lembram que na primeira parte eu falei sobre o livro da declaração de fé? A nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos, na página de número 110 diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus e estando relacionada à presciência de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. O que isso nos diz? Nos diz que a igreja, que Deus elegeu a igreja desde antes da fundação do mundo. Foi escolhido, a eleição ocorre para efeito de salvação. Não tem nenhum outro vínculo que fala a respeito de eleição para condenação. A eleição bíblica, aquilo que nós estamos estudando aqui, ela diz respeito à salvação. No item 2 do tópico 1, fala sobre as condições da eleição. A primeira coisa que nós precisamos verificar aqui, analisando o que a lição diz, é que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Não existe exceção, não existe a ideia de que alguns foram escolhidos para serem salvos. Não, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos os homens. João 3,16, o versículo chave da Bíblia, vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou ao mundo. Aqui não está especificando, não colocou nomes, porque Deus amou o Pedro, João, a Maria. Não, Deus amou ao mundo de tal maneira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 4 até o 6, vai dizer: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, se houvesse algo que determinasse quem seria salvo e quem seria condenado, esse versículo não faria sentido na Bíblia, porque ele diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, Cristo deu a sua vida em resgate por todos. E aí eu continuo dizendo: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sempre que tivermos oportunidades, temos que dizer que Jesus morreu por todos, não por uma classe especial, por um grupo de pessoas escolhidos. Não, morreu por todos. Outro fato interessante é que a realidade de cada pessoa está de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. A eleição, ela é oferecida a todos, mas ela está condicionada à nossa forma como reagimos, ao nosso arrependimento e à nossa fé. Não podemos pensar que não,
Deus já fez tudo enviando Jesus Cristo morreu, está tudo pronto e consumado. A parte que cabia a Jesus Cristo está pronto, mas agora tem a parte da reação do homem, a maneira como o homem reage à obra que Cristo fez. Ou seja, podemos negar, podemos não aceitar, mas quando aceitamos, nós fazemos parte do plano que Deus estabeleceu. E Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 3:17 vai dizer: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Atos 20:31 também diz: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as condições para essa eleição, do que tange ao homem, ao ser humano, ela tem que estar fundamentada no arrependimento e na fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E é interessante que a lição vai dizer que a condição da eleição não é por mérito. Nós não temos mérito nenhum na eleição. Não faz parte do ser humano adquirir ou conquistar por meios próprios a eleição. Um versículo importantíssimo para nós entendermos isso é Romanos 6:23, que vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O único mérito que o homem tem por aquilo que faz é a morte. Nós não temos mérito na eleição, na salvação. O nosso mérito é a morte. O único lugar que o nosso mérito consegue nos levar é para o inferno. A nossa força, o nosso braço, a nossa condição nos levaria diretamente para o inferno. Por isso que as condições da eleição envolvem um Deus Pai todo amoroso que ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho, envolve a participação do seu Filho que resolve se entregar por resgate de muitos, mas também envolve a nossa parte de nos arrependermos e pela fé aceitarmos a Cristo como Senhor na nossa vida. Somente assim, por mérito, não chegaremos a lugar nenhum. Outro fato interessante é que, com relação às condições da eleição, essa eleição não pode ser cumprida, não pode ser alcançada sem a graça de Deus. É através da graça de Deus que nós somos alcançados pela eleição. Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, é por causa da graça e da misericórdia de Deus que a salvação chegou a nós. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que nós precisamos entender nessa segunda parte a respeito da eleição? Primeiro, nós fomos eleitos por iniciativa divina. Não foi por nossa iniciativa, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou antes que nós tivéssemos qualquer intenção ou vontade ou desejo de nos voltarmos para Ele. Então, foi uma iniciativa divina. Segundo, vai dizer que foi por obra graciosa de Cristo. Se Cristo não quisesse entregar a sua vida, não tivesse vindo morrer por causa dos nossos pecados, nós ainda estaríamos enredados nos nossos pecados. E terceiro, não é por obras. Não é pelo que nós fazemos. O que a Bíblia diz, e Efésios 2:8 diz, é que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo que eu tenho, pelo que eu posso fazer. Nós não somos salvos por fazer boas obras, mas nós somos salvos para fazer
boas obras. Ninguém pode pensar que porque tem mais condições financeiras, condições sociais, estruturais, que ela pode gerar por si mesmo uma salvação. Por estar fazendo assistencialismo, por ajudar esse ou aquele que está garantindo a sua salvação. Não, nossas obras não teriam mérito nenhum se não fosse através de Cristo. Se não fosse através da obra de Cristo, nós não poderíamos fazer nada. Ou seja, aí entra a salvação. E porque nós somos salvos, daí nós vamos fazer as boas obras. O item 3 do tópico 1 diz sobre vida santa e irrepreensível. É interessante que o apóstolo Paulo ele começa enfatizando aqui nesse ponto a questão que a eleição tem uma finalidade específica, ela busca atingir um alvo, e esse alvo é que todos sejam santos e irrepreensíveis diante dele. E é interessante que quando nós falamos sobre ser santos e irrepreensíveis, nós temos que primeiro entender o que é a palavra santo. Santo é um vocábulo grego, ágios, que significa separado do pecado. Ou seja, nós para sermos santos nós temos que ser separados do pecado. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o primeiro aspecto. A primeira finalidade é sermos santos. Aqui não deixa brecha, não deixa espaço, está dando uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. A segunda palavra que cita aqui, de sede santos e irrepreensíveis, é a palavra irrepreensível. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Filipenses capítulo 2, versículo 15 vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ali vai dizer para nós sermos irrepreensíveis e sinceros. Já se falou muito a respeito da palavra sincero, que quer dizer sem cera. Quando se fazia um vaso e o vaso tinha uma imperfeição, se passava uma cera naquela imperfeição e o vaso ficava parecendo como se fosse perfeito. Por isso que a história conta que os compradores, quando iam comprar um vaso muito bonito, muito caro, eles pediam para que o vendedor deixasse o vaso exposto durante o dia no sol. E ele ia buscar aquele vaso num horário em que o sol estivesse muito quente. Por quê? Porque se caso o vendedor tentasse trapacear e colocasse cera nas imperfeições, com o calor do sol, aquela imperfeição, aquela cera iria derreter e iria expor a imperfeição. É isso que a palavra está dizendo quando nós devemos ser santos e irrepreensíveis, ou seja, não termos imperfeições nenhuma. É óbvio que nós, como seres humanos, temos imperfeições, temos coisas que nos deixam muitas vezes fragilizados, mas a nossa busca é sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, ser santos e irrepreensíveis, separados do pecado e sem defeito, apontam para a santificação. E santificação, nós vamos falar já também na parte de número 3. Mas precisamos entender que o objetivo, a finalidade é sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus abençoe.